primeiro, vamos a algumas considerações aqui, alguns esclarecimentos. Alguém assistiu um estudo parecido, porque a abordagem vai ser bem próxima, mas não é o mesmo. Um estudo que a gente já fez aqui sobre o uso de tecnologia em crianças. Alguém? Ótimo, vocês vão me ajudar. Nós, daqui a 2 semanas, né, a Nájila até comentou que o enfoque seria, por exemplo, com os adolescentes, mas esse é um estudo que se desmembrou em 2 dias, então. Então, ele vai ser uma continuação. Nós vamos continuar conversando sobre o uso de tecnologias e algumas boas práticas para melhorar a experiência em casa e que a gente proporciona para os nossos filhos, para as crianças com quem a gente tem contato, tem a oportunidade de conversar às vezes com os pais. Um compilado de dicas de especialistas, gente que sabe muito mais do que eu, e aí eu estou só trazendo alguma coisa da minha experiência também de atuação na área e como educador. Sou professor, hoje a gente usa muita coisa de tecnologia dentro de sala e pai de 3 crianças, muitos aqui sabem, 3 meninas estão aqui na evangelização e aí temos os desafios lá, né, Maria? Hoje elas estão, uma acabou de fazer 11, que a escadinha era certa, agora então tem 12, 11 e 8 anos. Então são os interesses com os eletrônicos e pelo mundo digital também bem aflorado, como muitos aqui devem ter dentro de casa. Então nós vamos fazer uma conversa. Esse estudo então hoje, o título de baixo é o título especificamente da programação da evangelização, e o título de cima que vai permear os 2 sábados, os 2 encontros, né? Esse daqui a 15 dias, porque semana que vem eu encontro com o Ricardo, então, correto? Então a gente vai continuar conversando depois sobre um pouco de segurança na internet, especificamente as boas práticas de segurança. E aí, obviamente, quando a gente vai muito para o quesito de segurança, a faixa etária alvo eleva um pouquinho, e aí por isso o foco nos adolescentes também. Mas a gente vai continuar falando das crianças de todas as faixas etárias. Nós vamos ver como é que é isso de faixa etária. A gente tem dados específicos, porque tem um setor de um órgão brasileiro que cuida da internet, do nic.br, que faz uma pesquisa muito extensa, muito boa, com crianças e jovens de 7, 9 a 17 anos. Algumas perguntas começam com os de 7, mas as mais abrangentes são de 9 a 17 anos. Então a gente tem dados para poder conversar e saber do que nós estamos falando direitinho. Esse título também é de um artigo que foi publicado na Sociedade Mineira de Pediatria a 6 mãos, com a Ana Maria e com a Gabriela, que estão ali. Então a gente, depois desses estudos, dessa experiência, então a gente publicou sobre o benefício das mídias digitais. Por quê? Uma tendência nossa, às vezes a nomear um estudo, seria assim: perigos da internet. Quem já viu algum tema desse, né? Assim, demais perigos da internet, alguma coisa do tipo assim. Né? A maioria. Então, de propósito, a gente quis abordar da forma positiva, no sentido, a mídia, ela tem benefício? Né? Acho que é óbvio, só que tem desafios, tem dificuldades? Tem também, é óbvio também. Então, como? Quanto disso? É o que a gente quer conversar um pouquinho. Então, vamos ver o que nós vamos falar. Muito adulto, né? Perninha cruzada e tal. A mídia influencia os pequeninos? Joia. A televisão influencia? Já foi alvo de preocupação nossa?
Tem alguém que toma conta dessa história da influência da TV nas crianças? Você toma conta? Ah. Também. A pergunta é assim mesmo. Pode ser se você tomou conta. Tem mais alguém que se preocupa com a influência da televisão para as crianças? Ah, vocês, né? Sim, tem mais alguém? Vocês também. Além dos pais, tem alguma coisa, sei lá, tem algum órgão, tem alguma coisa estruturada que... Classificação etária? Sim, classificado. Quem faz a classificação etária? Porque eu sou do tempo que tinha... que tinha um negócio antes do programa assim, censura. 12 anos. Ah, tem aquela indicação classificativa. Tem indicação. Pois é, quem coloca aquilo? O dono da... O CONAR é um dos órgãos, então, que faz isso. O CONAR, especificamente, ele é da publicidade, não é? Então, o termo censura ainda existe, o órgão da censura ainda existe. Só que ele agora é ao contrário. Cada veículo se autorregula e é obrigado a ter uma cópia de tudo que foi exibido ou veiculado no rádio, por exemplo. Se alguém se sentir lesado e reclamar, o órgão público pede a cópia, a exibição, e aí os veículos, as emissoras, são obrigadas a ter para uma verificação se estava adequado ou não. Antes, como é que era? O órgão regulador lá, a censura, como era antigamente, tinha que ver o programa antes, e aí deixava, e aí havia aquela questão política, inclusive. Mas ainda existe. A pergunta é, se somos só nós que temos que tomar conta do que os nossos filhos estão vendo na televisão, principalmente dos comerciais, então, já que alguém falou do CONAR aí, ou se existe mais gente. Então, existe o CONAR. Na verdade, tem leis, tem artigos até da Constituição, e com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a idade-alvo foi reduzida para 12 anos, de algumas limitações, e com isso o Brasil é um dos lugares mais preparados e organizados sobre leis que regulam a veiculação de propagandas destinadas ao público infantil. Os especialistas falam, apesar de que uma das regulamentações, a mais importante, está há 14 anos na fila no Congresso e não é votada. Então é uma das reclamações também de quem entende do assunto, é que se por um lado os nossos avanços nos colocam como um dos primeiros e melhores do mundo no assunto, ainda assim, a regulamentação mais abrangente, mais específica, tem 14 anos para ser aprovada e ainda não foi votada. É mais um ponto para a gente, pelo menos, vibrar para que aconteça, porque se já está bom sem essa regulamentação, vai ser com certeza ainda melhor. Então, esses órgãos, e eu não falei aqui do CONANDA, né? Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, por quê? As regulamentações vêm desse CONANDA. O CONAR, depois, é como se fosse, inclusive, uma associação com representante dos veículos, dos órgãos públicos, do poder público, vamos dizer assim, e dos espectadores, da população em geral. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E se a gente ainda tem dúvidas sobre por que é necessário uma proteção dessa, com leis, com algo institucionalizado, eu recomendo assistir esse documentário aí, Criança, a Alma do Negócio, da Maria Farinha Filmes. Alguém já viu? Tá. Interessante. Como é que você chama? Rafael. Gostou? Eu passo ele para os alunos do segundo ano. Ótimo. Você já sabia, né? Na verdade, o documentário traz algo assim que a gente fazia ideia, mas meio que fechava o olho um pouquinho. Não é fechar o olho de responsabilidade, não, viu, gente? É só assim. Ele explicita, né? Ele não traz uma coisa super nova e tal, que você fala assim, nossa, mas
mas ele confirma. Ou seja, que a publicidade, em geral, para os adultos também, ela não é uma coisa de amador, ela não é feita assim, venham aqui, por favor. Ela é feita com critérios, ela é feita com ciência e ela é feita com uma força de persuasão muito grande. O adulto já escuta aquilo, não percebe e é induzido, e existem formas, inclusive, de você mensurar isso depois, né? O pessoal foi fazer uma experiência com o Facebook, teve que pedir licença para o governo americano lá, teve que avisar, nós vamos fazer isso, tá? E eles escolheram algumas pessoas para, de propósito, colocar certos tipos de notícia no feed de notícias do Facebook dessas pessoas. Então eles alteraram o algoritmo, porque o algoritmo do Facebook ele está lá todo inocente, não é? Na nossa vida, ele vai só trazendo aquilo que a gente gosta e tal, porque é uma produção, uma publicação gigantesca. Acredita-se que tem 15 mil publicações por dia que seriam possíveis só dos seus amigos. Tem aqueles assim que tem o limite máximo de seguidores do Facebook, é claro que esse número aumenta, né? Mas para mortais normais como nós, assim, temos lá tanto de seguidores normais, amigos, né? Nós somos seguidores, amigos lá no Facebook, estima-se que você teria que ver 15 mil publicações. Não, ele não te mostra 15 mil publicações, então ele escolhe algumas para te mostrar. Já pensaram nisso? Ele te escolhe quais. Essa experiência fez o seguinte, colocou só notícia triste. Algumas notícias falsas, inclusive. Colocou só postagem, muitas delas falsas, de notícias ruins, de posts ruins, e depois ligaram para as pessoas perguntando como é que elas estavam. E elas estavam tristes, deprimidas. E foi uma experiência muito rápida, só da influência ali do feed de notícias do Facebook. O adulto é influenciado com o que ele está vendo, imagina a criança. A criança não tem as proteções de critério do que é certo ou errado completamente elaboradas, feitas, resolvidas, nem os adultos têm, né? Nem a gente tem. As crianças, então, pior ainda, elas não têm, elas têm muito menos defesas. Então não é só questão de, fez uma propaganda com um bonequinho de plástico, estava parecendo que ele estava voando. O menino sabe que ele não estava voando. Não sabe. Primeiro que não sabe. Tem idades que não sabem. Tem idades que mesmo que o menino sentar na mesa com você e você falar assim, filho, você sabe que aquele bonequinho não voa, né? Ele vai falar assim, sei. Mas na hora que ele vê, faz parte do desenvolvimento dele aí. Ele visualiza aquilo como uma coisa só. Em outras idades, aí é que ele não faz nem essa distinção mesmo. Para ele voa, para ele... E como eu disse, não é só isso não. Certos jogos de palavras, certas coisas, certas imagens, certas cores vão direto, tem um efeito muito grande sobre a reação dele quando ele vê o produto na prateleira, ou quando ele vê o coleguinha que tem um, e aí o outro coleguinha que tem outro, e pronto, aquela história toda. Então, as crianças são protegidas da publicidade que, se não houver isso, por exemplo, vai utilizar de todos os meios que tiver para vender, porque ela é feita para isso. A empresa contrata, a empresa pede para que seja feita uma propaganda de grande eficiência psicológica que ela quer vender. Quem faz? Está errado? Ou a empresa? Não sei, o estudo não é sobre isso. Mas a empresa existe para isso, ela tem uma ferramenta, ela usa. Então, se eu não tiver nada falando que está errado, ela vai falar assim, não estou fora da lei, não estou fazendo nada de errado. E aí começam os discursos assim, converse com seu filho. Então é só ele não assistir. Mas aí ele está lá vendo o programa dele infantil, e alguém já acompanhou aí, já viu, mesmo com essa regulação toda que eu estou dizendo, como é que são as propagandas? Você está lá naqueles canais infantis e as propagandas, até você fica com vontade de comprar o brinquedo, né? Imagina o menino, você fica com vontade de brincar lá com aquilo também, imagina o menino. Tá, então nós estamos falando de publicidade, nós estamos falando de comerciais. Na internet existe isso? Na internet existe isso? O quê? Não, se existe essa regulação,
Se existe essa regulação, felizmente, gente, bem recente, o CONAR pediu para que os youtubers retirassem uns vídeos de unboxing. Vocês já sabem o que é isso? Quem sabe o que é um vídeo de unboxing? Tá bom. É bom a gente conversar com a resto, para a gente saber. Unboxing é o seguinte, o cara, ele é um youtuber, então, ele estava lá, primeiro, um dia à toa na vida, ele pensou assim, vou fazer alguma coisa, vou ser youtuber. Aí ele vai ser youtuber, de repente ele consegue 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. E aí, ele, não tão à toa assim, ele chega um dia para fazer um vídeo e fala, gente, super legal, vou fazer um unboxing da nova coleção de brinquedos do McDonald's. E aí ele tira e começa a tirar, é só um McLanche feliz, mas ele faz um negócio e tal, e aí ele pega o brinquedo e começa a falar que é o mais legal, que ele já viu. É sério isso, foi isso que o CONAR, então, pela primeira vez, ele agiu numa mídia de internet e que nem é uma propaganda. Foi um vídeo que um youtuber fez. E conseguiu que esse vídeo fosse retirado. Porque os youtubers, não por acaso, andam fazendo muito unboxing. Eu não defini direito, né? Me desculpe. Unboxing, então, é quando você faz um vídeo, que é tirando da caixa. Começou com alguns reviews, algumas análises de equipamento eletrônico. Então, você tem uma câmera nova ali, que filma em HD e que grava dentro dela com HD e tal. Aí a pessoa que tem um canal lá de tecnologia, ele vai fazer um unboxing dessa câmera, ele vai mostrar como é que liga, como é que faz a configuração inicial e dar as primeiras impressões dele, fala, esse óculos de realidade virtual funciona assim, é super legal. Ótimo, né? Se eu estou pensando em comprar um negócio desse, é legal ver um review desse. Só que aí alguns... É a resenha, é porque resenha hoje, né? É isso do produto, é a sua opinião sobre um livro e é também uma festinha que os pais não sabem o que acontece, que anda acontecendo muita coisa aí que os meninos falam assim, é resenha. Quando falam assim, vai ter resenha na casa do fulano. Normalmente é uma festinha que os pais do fulano não estão lá, nada de novo nisso, né? Só que as idades e as práticas estão um pouco diferentes daquelas que a gente acha, então, que nada de novo nisso. Cada vez mais. Vou deixar para a Ana Maria, se ela quiser, ela fala de resenha. Ela que andou me atualizando sobre resenha. Voltando ao unboxing, então. Até no primeiro momento, legal. Estou querendo comprar aquele equipamento, assistir um vídeo desse, é ótimo. Só que eu assisti há umas 3 semanas um youtuber Belo Horizontino. Ele deve ter, eu esqueci, na entrevista até falou, eu acho que é 15, 16 anos. Ele estava falando como se ele tivesse uns 10, assim, mas ele tem uns 16 anos, milhões de seguidores. E ele estava explicando, quando ele chegou a 50 mil, aí ele foi atrás de uma empresa e conseguiu que essa empresa o patrocinasse, com 50 mil seguidores. Ele falou assim, era um contratinho e tal, mas foi legal, foi meu primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar com isso e tal. Mas o negócio fica legal mesmo quando você passa de 500 mil seguidores. O entrevistador teve uma presença de espírito boa e não assustou ele, foi pelas beiradas, assim e tal. E aí ele voltou e saiu falando, olha, aí ele saiu dando mais ou menos uma escala. Quando você atinge 100 mil, você já começa com uma loja assim e tal, você passou de 200, 300 mil, as empresas é que começam a te procurar. Você passou de 500 mil, você começa a fechar com grandes marcas. E ele falou, e aí todo mundo está nessa. E aí essas empresas que começam a procurar essas pessoas que de repente viram por ter 1 milhão ou mais de seguidores, formadores de opinião. São chamados formadores de opinião. Eu não estava conseguindo escutar, mas eu estava interessado com o tema e com o que ele estava falando, mas assim, o jeito dele falar estava me expulsando da entrevista. Eu quase não estava conseguindo escutar ele falar. Deve ser preconceito meu, né? Então eu tinha que ter mais paciência com ele. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que talvez ele não conseguia nem elaborar suas ideias e era o tal do formador de opinião. Na internet agora chama digital influence. Então, o formador de opinião é o tal do digital influencer. Está virando uma ocupação, inclusive, né? A pessoa, em vez de se declarar, ou alguém, em vez de apresentar o outro como youtuber,
Porque youtuber já está muito... Teoricamente, qualquer um pode ser youtuber. Então, eu vou criar o meu canal, tá lá no YouTube, você cria o seu canal, você já é um youtuber. E de fato pode. Sim. Agora, o digital influencer já precisa de um reconhecimento. Aí você é um digital influencer. Normalmente tem a ver com o número de... E o digital influencer começa a aparecer em outras mídias, exatamente. E tanto a preocupação de uma mídia é reforçar a outra. Ele faz promoção numa mídia falando assim, quem me seguir no Instagram ganha negócio aqui no YouTube. Aí lá no Instagram ele fala assim, quem curtiu o post ou a página no Facebook, por quê? Já existe a estratégia de marketing digital para que você consolide os seus seguidores no maior número de redes possíveis. Hoje em dia quem bomba até para negócios é quem? Qual a rede social? É o Instagram, né? O Facebook é de longe a maior base de assinantes únicos, é de longe, tá, gigantescamente a maior base, mas o Instagram vem crescendo assustadoramente. E o Instagram hoje já é para negócios também, você já tem ferramentas, você inclusive faz uma interação, uma integração de Facebook e Instagram muito grande. Sim, com o WhatsApp, são todos três do mesmo dono. E o Facebook, então ele aprendeu a ganhar dinheiro com o Facebook, é uma máquina muito grande de fazer dinheiro, ele já está ganhando dinheiro com o Instagram também. Ele ainda não está ganhando dinheiro com o WhatsApp, mas com o WhatsApp ele sabe o nosso perfil, o nosso comportamento, assim, talvez mais do que o Google. Não, mentira, o Google sabe mais. O Google sabe tudo da gente, sabe mais do que os nossos pais. O WhatsApp está aprendendo, o WhatsApp não é bobo. O WhatsApp está aprendendo e é isso que eles querem. Então, na hora que ele juntar isso tudo aí, Instagram, Facebook, WhatsApp, talvez ele nem queira ganhar dinheiro. O Zuckerberg nem vai ganhar dinheiro com o WhatsApp, mas o WhatsApp continuar dando muita informação para ele, já está bom. Mas esse é outro estudo, né? Tem muita gente boa para falar disso também, um dia aí que a gente quiser. Aqui eu queria só passar para frente, então, chamar os universitários, chamar ajuda, né? Porque eu comentei então que o Conar agiu na internet, agiu com o youtuber. Nós tivemos pela primeira vez isso acontecendo, porque o youtuber podia fazer qualquer coisa. E quem anda consumindo esses vídeos? Jovens, pré-adolescentes. Começamos a ver o tamanho da coisa aí, porque não sou eu, não sou você, e talvez a gente perceba. Talvez a gente perceba que aquilo ali, na verdade, tinha um patrocinador. Sabe o que andou super na moda aí? Assim, pessoal, e a minha filha passando num shopping de pouca movimentação em BH, olhou para uma cadeira e falou assim, essa é a cadeira do fulano de tal. É um youtuber muito, muito famoso aí. É uma cadeira de ficar no computador. É uma cadeira que parece aquele banco recaro, já viram? Quem assiste lá Champions League, o banco é de banco, né, assim, parece inclusive. Aí você até fala assim, legal mesmo a cadeira. A cadeira custa R$2.000, um trem assim, é uma cadeira... Tudo bem, eu sei que existem cadeiras mais caras, tem cadeiras de computador, tem móveis de escritório, que uma cadeira é muito mais cara do que isso. Mas ela não é isso tudo não, ela é só uma cadeira bem simplesinha. Tem uma almofadinha que é um travesseiro muito vagabundinho aqui atrás, pronto, aí todo mundo fala assim, a cadeira do fulano de tal. De novo, viram o que é isso? Ela passou em frente a uma cadeira e falou, a cadeira do fulano. É claro que essa cadeira não está lá à toa, é claro que as coisas que os youtubers usam não estão lá à toa, que o que ele abre, e principalmente com o que ele está dando de opinião para os nossos filhos do que é bom e do que não é bom. Eu não estou nem discutindo as ideias, eu não estou nem discutindo o conteúdo moral que ele passa ou não. Não cheguei nem nesse ponto, tá, gente? Estou só falando, inclusive, do que as crianças estão expostas em termos de interesse comercial. Não fiz nenhuma reflexão aqui da moral espírita, só do que elas estão expostas e por que elas estão expostas. Alguém aí faz ideia de quantas horas o filho consome de YouTube por dia? Você já parou para pensar ou já fez alguma coisa assim? Dessas horas, porque com certeza é mais de hora, que o seu filho, que a minha filha consome de YouTuber por dia, quantos a gente já assistiu do lado deles? Pois é. A gente não dá conta. Essa exatamente. A
não dá conta. Só que existe preço a se pagar por isso, existe preço a se pagar por isso. Aqui é só uma definiçãozinha, em vez de uma hora a gente fala assim, smartphone, computador e tal, tem um termozinho aí, que é isso daí, tecnologias da informação e comunicação, em alguns lugares que a gente for ver escrito, eles vão estar falando assim, TICs. São então quaisquer devices, são quaisquer dispositivos ou mídias. Eu posso estar falando como TIC, eu posso estar falando do Facebook, eu posso estar falando de celular, eu posso estar falando de tablet. É só para a gente dizer assim, lá em casa, quando a gente quer fazer uma restrição, a gente fala assim, ó, qualquer coisa aí que tenha tela. Se você não pode olhar para o relógio, né, se for de novo, mas qualquer coisa que tenha tela aí, você não vai encostar agora, vocês vão fazer alguma coisa analógica, vocês não tem que olhar uma para a outra, vocês não tem que pegar um tabuleiro, jogar, vocês não podem encostar em nada que tenha tela, nem olhar. Então aí é um tempo de analógico, assim. E existe um preço, sim, a se pagar por isso, a essa exposição. Tem esse que eu falei comercial, né, do interesse comercial, mas existem coisas já comprovadas de efeitos psicológicos, de efeitos psicofisiológicos, digamos assim. A gente, se quiser, pensa em alguns exageros. Quem ficar muitas horas direto na frente do computador pode até passar mal. Pode, não pode? Já tivemos mais de um caso de morte. Tá? Pessoas que ficaram muito tempo jogando e que, por um desequilíbrio, é claro, um exagero muito grande nisso, porque ficou exposto àquele estímulo ali, não parou para fazer nada e morreu. Podia ter alguma outra complicação, que isso foi só um gatilho? Podia, mas foi o gatilho então. Então nós temos aí complicações e coisas que podem ser comprometidas. Como eu disse, aquele artigo foi escrito a 6 mãos, tem um aspecto médico a ser abordado, tem um aspecto psicológico a ser abordado. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma recomendação, publicou um texto que é uma recomendação específica. Então, quando a gente fala nisso, fala assim, mas o que fazer? O que eu faço lá em casa? É claro que lá em casa tem que ser o lado de casa. Você mesmo que a gente vai conversar um pouquinho aqui, trocar ideia e tal, e a gente vai bolar alguma coisa para as nossas casas. Se eu estiver completamente sem ideia, esse guiazinho da Sociedade Brasileira de Pediatria é bom, porque ele tem assim, recomendação para os pais, recomendação para os médicos, recomendação para os educadores. Crianças até tantos anos, 2 horas no máximo de exposição por dia. Até tantos anos, nenhuma exposição. Tá? Alinhado com a Associação Americana de Pediatria. Para isso, eu estou entrando muito no tema, eu vou pedir a Gabriela para me ajudar aqui, por favor. Disponível na internet. Nós vamos colocar aqui, vocês vão ver. A gente pode fazer a Gabriela também? Só sobre isso depois. Exatamente, estou pedindo ajuda. Bom dia, gente. Eu vou falar então um pouquinho dessa parte da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, esse manual ele foi feito em outubro do ano passado, numa tentativa mesmo de andar juntinho com a Academia Americana de Pediatria e com órgãos canadenses também, que viram que a tecnologia é uma ferramenta que está presente na vida das crianças e é impossível a gente simplesmente tirar as crianças do mundo real e querer que elas não usem a tecnologia. Então, quando todo mundo percebeu que ela tinha vindo para ficar, inclusive em crianças bem pequenininhas, né, a gente vê às vezes bebezinhos mesmo, de 1 ano e pouquinho, já passando o dedinho na tela do celular, né? E as interfaces desses programas para crianças, elas são muito intuitivas, então ninguém precisa ensinar. Eles conseguem fazer isso mesmo sem ninguém ensinar para eles que tem que passar o dedinho. Então essas sociedades viram a necessidade de dar orientações sobre como utilizar, visto que a gente não tem como utilizar. Como ele falou, a tecnologia ela é uma ferramenta como outra qualquer, que pode ser bem utilizada e pode trazer benefícios, e pode ser mal utilizada e pode trazer prejuízos. Mas o fato é, e que todos vocês devem reconhecer, é que ela está presente nas nossas vidas e nós vamos ter que aprender a utilizá-las. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, vão utilizá-las às vezes com muito mais propriedade do que a gente. Às vezes eles dominam as tecnologias muito mais facilmente que nós, que não fomos expostos
a esses programas desde quando éramos crianças. Então, às vezes, meu filho mais velho entra, ele mostra algumas coisas, mas como é que você conseguiu fazer isso? Né? Então, ele consegue sem ninguém precisar mostrar, porque é intuitivo. Então, os pediatras, preocupados com essa questão, né, de o impacto que o uso dessas tecnologias poderia ter na saúde das crianças, fizeram esses manuais e a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual em outubro do ano passado. O link está ali. A leitura é muito fácil, muito tranquila, a linguagem ela é acessível para os pais, para educadores, né, não só para profissionais de saúde, e ela vem falar um pouquinho então de como utilizar. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que lembrar, já que a gente está aqui no Célia, né, é que os nossos filhos são espíritos multimilenares com bagagem de várias e várias encarnações, mas temporariamente, enquanto crianças e adolescentes, eles estão com essas experiências encobertas. E eles precisam que nós pais, que não somos pais dele por acaso, orientem como eles devem se portar. A gente tem que reconhecer nos nossos filhos as potencialidades que eles trazem e as fragilidades para que a gente consiga auxiliá-los a caminhar na vida. E no uso da tecnologia isso não é diferente. A gente precisa, para eu conseguir limitar o tempo de tela, para eu conseguir perceber o que meu filho está vendo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem ele é, eu preciso saber se ele é uma criança muito tímida, que às vezes vai achar que é muito mais fácil fazer amigos virtuais do que reais, porque lá ele se sente mais confortável. Então a tendência dele é ficar mais tempo tentando fazer amizades virtuais. Eu preciso saber se meu filho tem dificuldade em perder, porque aí vai ser muito mais fácil ele tentar jogar os joguinhos online, no qual se ele perder, ele não tem que expor a frustração dele frente a ninguém, do que se ele, por exemplo, estiver jogando futebol ou se ele estiver fazendo outra coisa e tiver que expor essa frustração de perder perante outras pessoas. Então é essencial, antes de falar sobre como eu vou utilizar a tecnologia, primeiro saber conhecer quem é o filho que está comigo, para saber que tipo de tecnologia vai ser mais atrativa para ele. E uma coisa importantíssima, que dá trabalho mesmo, é conhecer as tecnologias. Porque às vezes a gente precisa até um pouco se antecipar. Quando teve aquele problema com aqueles desafios online do Baleia Azul, que foi no ano passado, né? Aquele jogo que misturou um monte de notícias falsas, inclusive, isso vai potencializando na internet, vai gerando uma sensação de pavor, que às vezes é até estimulada, né, por quem quer atrair a atenção. Então, quando esse jogo começou, eu fui tentar conversar com o mais velho, porque o mais novo não tem interesse nisso ainda, né? E ele já sabia do jogo. Quando eu fui conversar com ele, sabe o que é baleia azul? Né? E ele sabia, ele conseguiu me contar direitinho. Sendo que, teoricamente, ele nunca tinha acessado essa realidade dentro de casa. Né? Mas acaba que conversa e tal, os meninos são muito antenados, né? A gente não pode duvidar da capacidade deles de perceber as coisas, não. Então é importante a gente conhecer o filho e se antenar com as tendências do que está acontecendo, para a gente conseguir entrar na realidade deles, que é importantíssimo, né? Não tem como, quando a gente está falando sobre tecnologia, como fazer muito vertical, de cima para baixo. Né? A gente tem que tentar entrar na realidade deles e tentar entender para conseguir conversar e alertar o que é real e o que não é real. O que ele tem que tomar cuidado e o que ele pode se divertir. Não, seria mais uma indicação, porque eu tenho uma filha de 11 anos. Ela se imagina com 19, mas ela ainda está com 11. Eu lendo esse manual, eu vou ler e passar para ela, ou eu vou ler junto com ela, para vir toda a carta, olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria. O manual, ele tem uma parte para profissionais de saúde, para pais, e tem uma parte para crianças e adolescentes. Então, a parte de crianças e adolescentes, eles podem ler. A linguagem é para eles, inclusive. É bem, bem acessível. Eu não vou mostrar tudo, não, até para vocês ficarem curiosos e ir atrás do manual, né? Uma coisa importante, então, do ponto de vista de saúde, né? Da pediatria. As crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento. Desenvolvimento físico, então eles não têm a mesma estrutura corporal que a gente. Se eles passam mais de 2 horas, por exemplo, na mesma posição,
Como o esqueleto está em desenvolvimento, isso pode causar alterações ósseas e articulares, dores nas costas, dores nos joelhos. Se ele fica muito tempo exposto frente a uma tela, isso pode alterar a convergência dos olhos e causar erros de refração. Alguns tipos de estímulos luminosos em crianças predispostas podem desencadear crises convulsivas. A dor de cabeça é um sintoma muito comum que a gente vê no consultório. Então, às vezes, a criança chega com 5 anos de idade, 6 anos, a mãe falando, olha, ele está reclamando de dor de cabeça todos os dias. Aí, você vai pesquisar, óbvio, né? Um monte de doenças, um monte de coisa. Mas eles falam, mas o que ele faz quando ele não está na escola? Aí ele fica no computador, ou ele fica vendo televisão, ou ele fica no computador, vendo televisão e no celular, e aí dá 5, 6 horas de exposição à tela. Não necessariamente no mesmo dispositivo. É óbvio que esse menino vai ter dor de cabeça. Às vezes ele fica esse tempo inteiro sem alimentar, porque ele está lá na vidinha dele e não quer saber de fazer outras coisas. Então o organismo, né, da criança, ele não pode ser exposto a um tempo muito grande, né, de uma mesma função, uma mesma posição, porque ele vai sofrer com isso. Mentalmente, também a criança é um ser em desenvolvimento, né? Então, principalmente aí na idade pré-escolar, até por volta de 5 anos de idade, o que é fantasia e o que é real, mistura demais, né? Os meninos não têm muita noção. Então, a internet, ela vive muito de aparências, né? Você abre o Facebook e o Instagram, ninguém tá triste, ninguém posta uma foto triste, ninguém posta uma foto descabelada. Tá todo mundo bonito, todo mundo feliz. Quem está de fora, né, se não tem um senso crítico mais apurado, vai achar que só a vida dele é que é ruim. Ou, se eu vejo todas as crianças felizes, com brinquedos bacanas, e só eu não tenho brinquedo, eu vou achar que eu não sou feliz porque eu não tenho brinquedo. Então, a imaginação da criança, né, é um campo muito fértil. Uma outra coisa, uma personalidade em formação, ela precisa de valores. E os valores, eles são transmitidos pelos pais. A criança, né, quando ela está, óbvio que ela traz as tendências dela de espírito imortal, né, mas a gente tem que ajudar a fazer o quê? A florescer as tendências boas. Então ela precisa que a gente oriente. Olha, esse tipo de mensagem que está sendo veiculada, por exemplo, nesse vídeo de um youtuber, é ofensiva, né? Você gostaria que isso fosse feito com você? Para isso, gente, mais uma vez, tem que estar assistindo junto, né? Ou pelo menos saber o que está acontecendo. Então, às vezes, vem mensagens, né, de xingamento, por exemplo, que às vezes nem é palavrão, não. Ah, seu idiota, por que você fez isso comigo? Vou te bater aqui nesse joguinho, sai pra lá, não sei o quê. Então, a gente tem que tentar fornecer esses valores em todas as atividades do dia, mas na tecnologia também, e mostrar para as crianças como que isso não é legal, né? Boatos, às vezes, né? Que a criança, quando é maiorzinha, já tem celular, né? Pré-adolescente, adolescente, às vezes vem aquele monte de boato no WhatsApp. Então, conversar com as crianças sobre esses boatos, tudo isso, gente, faz parte da formação da personalidade. 2 coisas importantíssimas para a formação de saúde mental da criança, que às vezes a gente vê que estão meio fora de moda, mas que são balizares de saúde mental. Criança precisa de limite e criança precisa de rotina. Criança precisa dessas 2 coisas para ter saúde mental. Se ela não tem limite, ela não sabe até onde ela pode ir. E não ela não faz as coisas às vezes de maldade, não é porque não foi ensinado, não foi mostrado para ela até onde ela poderia ir. E rotina é fundamental. Então, se eu falo que de segunda a sexta, o tempo máximo que ela vai ter disposição à tela são 2 horas, são 2 horas. Ela precisa entender essa rotina para ela situar, inclusive, as outras atividades que ela faz em relação a esse tempo de tela que ela está utilizando. Então, é imprescindível que a gente faça essas recomendações. Vou rapidinho. Meu tempo já acabou? Não, tá ótimo. A minha ajuda, vou pedir ajuda por causa disso. Então tá, vou falar rapidinho. Toda relação de confiança ela é baseada em diálogo. E diálogo são 2 pessoas, né? A relação entre pai e filho ela é de autoridade. O filho precisa saber que o pai está acima dele em relação a determinadas posições, mas ela tem que ser de diálogo. O pai precisa escutar o que os filhos estão falando, tá? Especialmente em relação às mídias, porque às vezes eles sabem muito mais que nós. Então a gente tem que fazer essa relação de confiança e de respeito. Obviamente, por causa de tudo isso que eu já falei, o tempo de tela ele tem que ser limitado, né? A gente não pode deixar simplesmente, né, o tanto que a criança quiser. Uma vez eu já fiz essa experiência lá em casa.
e deixei o mais velho para ver quanto tempo ele ficaria em frente a uma tela, sem eu ter que chamar, sem eu ter que falar que não podia mais. Gente, ele ficou 5 horas. 5 horas. Sem fazer nada, só em frente à tela. Então, realmente não pode, eles não têm essa noção. Eles precisam que a gente limite essa quantidade de tempo, porque senão, como é muito atrativo, eles vão ficar muito tempo. O sistema de recompensa deles, nessa faixa etária, funciona muito também com essa questão de ganhar. Né? Então, ganha, né? À toa quando você está no joguinho, quando você ganha, passa de fase, o que acontece? Brilha, estrelinha, musiquinha bacana, pra quê? Para estimular que a criança sinta que aquilo é uma coisa bacana. Ganha título. Ganha título, né? Pouco se discute do fracasso, né? Que também é uma coisa que deixa para outro estudo que a gente deveria discutir. Pouco se discute sobre fracasso e frustração, embora isso faça parte da vida tanto quanto ganhar. Então, pouco se discute sobre isso e a tecnologia está sempre estimulando a achar que a gente sempre vai ter sucesso, sempre vai ganhar. Importantíssimo, o conteúdo tem que ser monitorado, tá? E aí depois a gente pode ver todas as formas de monitorar, mas uma vez uma mãe me questionou no consultório o seguinte: mas e a privacidade do meu filho? Né? Como é que eu não vou quebrar a relação de confiança se eu estiver monitorando o conteúdo, invadindo a privacidade dele? Se seu filho fosse uma pessoa com capacidade plena de tomar decisões, sim. Mas seu filho não é uma pessoa com capacidade plena de tomar decisões e ele necessita que você o oriente em relação às decisões que ele tem que tomar. Então, desde que seja conversado, ninguém vai ficar inspecionando também o WhatsApp de filho, adolescente, sem falar que vai fazer isso. Ninguém vai ficar consultando o histórico dos sites que ele acessou sem falar que vai fazer isso. Mas vai consultar, tá? Você vai explicar que vai fazer e vai consultar. Isso não é quebra de privacidade, está fortalecendo a relação de confiança, explicando o que vai ser feito e explicando que por ele ainda não ser uma pessoa com capacidade plena de tomar decisões, você está tentando auxiliá-lo a tomar as melhores decisões possíveis, tá? Por isso que é importante fundamentar a autoridade paterna. Mas isso não pode ser feito na adolescência, né, gente? Isso tem que ser feito desde lá, de quando a criança é pequenininha. Uma coisa importantíssima, rechaçar a cultura de ódio e violência, tá? Os joguinhos, eles são muito baseados em bater o carro no outro, em dar soco no outro, né, em bater. Então, tentar rechaçar essa cultura de ódio, né, porque normalmente vai lá e mata um cara, por exemplo, no joguinho. O joguinho não vai falar o que aconteceu com a família da pessoa que morreu, o sofrimento a qual essa família foi exposta. Isso não é discutido, né? Então, tentar conversar com a criança também sobre todos os desdobramentos da violência e do ódio na vida dela. Uma coisa interessante, não sei se vai falar da dieta midiática, é o que a gente está consumindo. Né? Qual que é o nosso consumo em relação à mídia? Isso tem que ser discutido em família. Né? O que a gente deseja consumir? Né? Qual seria um consumo saudável em relação às tecnologias digitais? Isso tem que ser sentado e decidido também com toda a família. E uma coisa importantíssima, né? Meu tempo já acabou, já está na mão. A tecnologia, ela não tem que ter um peso maior do que o real. E a gente também não pode fazer ela ficar tão atrativa, né, mais atrativa do que a vida real. Então, desconectar tem que ser tão bom quanto conectar. Porque conectar é muito bom. Estar conectado é muito bom. Todos vocês sabem disso por Facebook, WhatsApp, etc. E as crianças também. Então, estar conectado é muito bom. Desconectar tem que ser tão bom quanto. E isso depende muito do que os pais estão fazendo com os filhos, né? Que tipo de atividade? Porque se for para a gente tirar o menino, né, da conexão e não fornecer outros tipos de atividades bacanas, né, vai gerar muita frustração também, né? Então, assim, eu vou desconectar, mas não vou oferecer nenhum outro tipo de lazer, uma leitura agradável, vamos brincar lá no parquinho, vamos fazer alguma outra coisa de diferente, né? Então, isso tem que ser importante. E a última coisa que eu acho importante falar em relação às orientações aos pais é lembrar disso, né? A ferramenta, ela tem a utilidade que a gente dá para ela. Então, se nós estamos conscientes do papel da ferramenta na vida dos nossos filhos, a gente tem que conhecer a ferramenta para poder potencializar os benefícios que ela pode ter na vida das nossas crianças. Agendada já para o ano que vem, né, gente? Esse assunto dá para a gente desdobrar, só que lembrei de Samitiba falando que o não é que educa, não é só o não pelo não, né? O prazer de falar não, ver o menino sofrer, mas ele entra, o não é o limite. O sim não mostrou até onde ele pode ir.
O sim deu as 5 horas lá de tela, o sim, o não é o limite. Que essas crianças estão entregues a nós. Na verdade, não foi só um entregue assim, né? Costuramos a nossa reencarnação juntos, ajoelhados juntos, que seja, né? Nos amando, abraçando. Planejamos nossa reencarnação juntos, imploramos por isso. Outro aspecto legal, são de nossa responsabilidade. Não adianta, em nome de uma suposta privacidade, que já foi muito bem explicado pela Gabi, a frase dela foi muito bem construída quando ela falou sobre a capacidade de tomar decisões, isso então não é uma invasão de privacidade. Os menores incapazes estão sob nossa responsabilidade legal. Qualquer coisa que acontecer dos crimes cibernéticos praticados por ele, quem vai para a cadeia? Pai e mãe. Então pronto. Nós somos responsáveis. Estão sob nossa responsabilidade legal. No mínimo disso nós estamos falando também. Ok? E obviamente que vários desses itens abordados aqui, eles servem para que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre isso em casa. Porque já foi provado, tem estudos que dizem que não é uma simples exposição a jogos violentos que tornam alguém violento. Sim. Não é exposição a jogos violentos que torna alguém violento, não. Mas em qual quantidade? A criança realmente tem discernimento para saber quanto daquilo é verdade, não é ilusão? Primeiro, nós estamos respeitando as classificações etárias recomendadas? Será que nós estamos? Eu estou perguntando assim porque é uma das grandes dificuldades, eu tenho que bater pé nisso em casa. Essa série não é para você. E você que tem que me contar, você que tem que ver lá, está escrito 12 anos, você não pode. Alguém pensou para colocar aquela idade ali. Você pode não concordar, você pode falar assim, o meu filho é muito mais maduro do que isso, ele tem 8 e pode assistir a série que está escrito 16. Lembrando que os jogos também trazem Todos. E o órgão americano que faz isso é bem criterioso para poder fazer isso. A gente usa as mesmas recomendações, os órgãos brasileiros que colocam indicação classificativa, mas muito disso que eles têm consumido já vem dessa associação americana, que manda bem, ou razoavelmente bem, nesse assunto. Por que a gente consome de lá? Porque, obviamente, aí agora eu já estou entrando na seara do Netflix e os meninos já consomem nas suas próprias telas o Netflix. E se a gente não consegue assistir um vídeo de um youtuber junto com ele, que dirá as séries que ele está vendo. Então isso tem que ser muito bem preparado. Porque num instante ele está vendo uma série, por exemplo, que não é nem de longe para a idade dele. No início eu tentava fazer assim, quando elas eram menores, inclusive eu falava assim, os personagens são da sua idade, se não forem, já não é para você. Porque elas estavam vendo séries de adolescentes, por exemplo, e elas muito novinhas. Não é e tal, aí pô, é chato demais isso que meu pai faz, porque só pode assim e tal. Aí todo mundo aprendeu a olhar a classificação e ainda rola uma delação premiada, então uma vigia a outra também, e às vezes elas contam assim, fulano, não, eu só abri o primeiro episódio, mas eu vi que não era pra minha idade, eu não estou assistindo essa série. Tá bom, ok, confio em você. Mas quando a indicação está de acordo, e o próprio pai me assusta, né? O Vasco sabe da história. Maria pequenininha, nós fomos assistir o filme, as pequenas meninas superpoderosas. O filme só tinha violência e coisa errada. E a indicação era 6, 8 anos de idade. Para concluir, abrir um parênteses, não fechei. Essa exposição a jogos violentos, por exemplo, tem que pesar essa quantidade e aí sim a predisposição. Predisposição que para a gente vai ser às vezes uma condição psicológica, eu vou pedir ajuda da Ana Maria para abordar um pouquinho desse lado aqui, ou espiritual. Nós não sabemos. Fala no livro dos Espíritos, às vezes a nossa encarnação ela é programada e projetada para que a gente não tenha contato com um aspecto da nossa personalidade que já vem há muitas encarnações sendo ressaltado e às vezes até doentiamente ressaltado. Traduzindo, você precisa ficar livre daquilo um pouco. Você precisa esquecer daquilo um pouco.
Aí vem o mundo virtual, vem a realidade virtual, vem o mundo digital e faz o quê? Te coloca em contato com aquilo de novo. Então a pessoa faz toda uma programação reencarnatória para não ser exposto a tal estímulo. Mas aí no mundo virtual ele tem aquele estímulo e se vicia, cai de novo, porque é claro. Então não adianta só esse, a gente pensar assim, é uma questão só psicológica. Tem as tendências espirituais. Aí, Ana, me ajuda a falar dessa questão psicológica e do que afeta também, né? Porque a gente tem o seguinte, a gente vai ter recomendações bem específicas, até 2 anos de idade, e aí eu vi vários especialistas que já ampliaram isso para 3 anos de idade, é o seguinte, sem exposição, sem vida digital. Eles são categóricos, até assusta a gente um pouco, porque afeta o quê? Aí eu vou pedir um pouquinho de ajuda aqui para o que pode afetar. Desculpa, quem te chamou aí? Eu ia comentar uma coisa que eu acho que é importante, que é legal, assim, nós estamos aqui no Centro Espírita e nós temos por obrigação, um cuidado com os nossos filhos. Mas uma dificuldade que nós temos muito é de encararmos essa realidade e de principalmente nos colocarmos no papel de pai. Porque lá fora é muito forte, para as nossas crianças o que elas recebem. E neste momento nós começamos a bater de frente com os interesses que vêm de fora, com aquilo que vem de dentro. E nós temos que estar preparados para entendermos que isso é muito difícil. E que falar não é duro, que falar não vai trazer uma insatisfação na casa, que ele vai olhar atravessado para você, mas que naquele momento você não tem que ser amigo, você tem que lembrar desse seu papel de ser uma pessoa que vai zelar e que lá na frente ele vai entender o que nós estamos fazendo. Isso é um confronto muito forte. Da sua responsabilidade cultural, legal e espiritual. Isso, exato. Você está ouvindo aí, né, Gabriel? Não foge não, presta atenção. Eu esqueci seu nome. Rafael, lembrou demais meu pai. Não tinha isso, na minha época, não tinha essa exposição de mídia digital. E o papai tomava as decisões dele sempre muito firme, muito baseado na doutrina, Ele tem a carteirinha do Centro Espírita e tal, mas mentira, não tem não, mas é quase. E ele falava assim, e a gente ficava, nós somos 6 filhos, e a gente ficava assim, transtornado com as decisões do papai. Os meus amigos lembram disso, que a gente viveu a adolescência junto. E ele falava assim, eu estou de consciência tranquila. Pode ficar chateado comigo, pode ficar de cara feia, pode virar as costas para mim. Eu estou com a minha consciência tranquila, que eu estou fazendo o melhor para você. E hoje, nós dois, como pais, e nós vivemos isso muito com meu pai, porque era horário, era não, isso pode, esse filme você não vai, não, mas eu vou com a turma, com ele, não, acho que era, se ele não fosse, talvez fosse até melhor, mas foi legal isso pra gente hoje, dar força pra gente falar assim, olha, funciona, dá certo, tá todo mundo aí bem com as suas lutas do dia a dia, mas com um norte bom, Bom, então falando rapidinho aqui, porque o horário também já pede encerramento. Existe mesmo essa recomendação que a gente se baseou quando a gente fez esse artigo juntos, da Sociedade Americana de Pediatria e da Sociedade Canadense, que eles fazem uma parceria sobre isso. Então, da exclusão da mídia digital até 2 anos de idade. Isso é muito difícil para a gente, para a nossa cultura aqui. Mas para a cultura deles também Eu tenho uma irmã que mora no Canadá, então a gente compartilha muito. Ela trabalha com tecnologia. É o trabalho dela, é o dia a dia dela. Ela tem uma empresa, ela é gerente de projetos numa empresa de tecnologia. E ela tem filhos, um filho de 1 ano e um filho de 3 anos. E ela é firme, muito mais firme do que nós aqui, nessa coisa de não. Fulaninho não tem acesso à mídia digital ainda, até 2 anos de idade. E o marido apoia, então eles estão seguindo essa linha e está sendo bem sucedido. Já o de 3 anos já tem um acesso limitado. Então é um estudo muito bem feito
que mostra que até essa idade, conexões neurológicas não permitem essa exposição. É prejudicial. A gente reduz, olha a nossa responsabilidade, um potencial de desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, quando a gente expõe demais, vamos confiar na ciência, nessa ciência positiva que está buscando bem-estar nosso. Quando a gente expõe os nossos filhos, permite, sem limite, né? Sem coragem, sem firmeza, há mais tempo do que as recomendações, nós estamos sendo responsáveis por uma redução de potencial desses espíritos, né? Dessas pessoas. Então, o que acontece de 0 a 3 anos? Que a gente falou das questões neurológicas. Aprimorando as conexões nervosas, a linguagem, né, hemisfério esquerdo está ali completamente crescendo, desenvolvendo. E linguagem não é só o verbal, né, gente? A linguagem ela se faz também de outras maneiras. Sons, estímulos visuais e algumas dificuldades já são apresentadas ali. Essa fase de 0 a 3 anos é muito aquisição da primeira linguagem e desenvolvimento motor, não é isso? Então, como a Gabriela falou, às vezes a exposição excessiva à luz das telas, elas têm um prejuízo neurológico e pode ter consequências motoras. Ela fala disso melhor do que eu. Pode passar, você fez o seguinte? Não, né? Tem mais prejuízo com idades mais velhas? Bom, então o que nós... Pois não. Uma dúvida, essa faixa, isso inclui televisão? Inclui televisão. Vocês já viram que criança também fica sentadinha bem pertinho da televisão, assistindo televisão. A gente tem que ensiná-los a ficar com uma distância segura, né? E o tempo. É como o Eli falou, gente, tudo que tem tela. Tudo que tem tela. Tudo que tem tela. É celular. E hoje que tablet. Não sei, acho que foi o Eli que falou, né? Às vezes a criança está assistindo televisão, segurando o celular e o tablet ao mesmo tempo. E fazem isso. Fazem mesmo. Fazem mesmo na nossa casa, fazem também, a gente tem que ficar de olho. Mas então, sobre as outras idades, o que a gente tem se preocupado, o que a gente tem visto na prática clínica, que é o meu dia a dia. Então eu falo muito dela, porque é todo dia e é muito intenso. Dependência. A gente tem percebido uma dependência de crianças e adolescentes às mídias. É dependência mesmo, eles ficam desconfortáveis se eles estão longe das telas ou ficam muito tempo sem as telas. É assim, teve uma época que a gente brincava em casa. Onde é que está a Ana Luísa? Onde tiver alguma tomada. Procura as tomadas, você vai achar a Ana Luísa. Porque o celular dela estava ruim, né? E aí toda hora acabava a bateria e ela ia atrás de uma tomada para conectar. Então nós passamos por todas essas coisas, eu acho que foi o que motivou a gente correr atrás de estudo, né, Eli? E para adequar, não está bom, isso não tá indo bem. Então a gente tem percebido a dependência. Dependência química, a gente sabe muito sobre dependência química. Como que ela se faz? Né? Como se dá a dependência química? Por que alguém se torna dependente químico? Alguém tem ideia? Por que uma pessoa se torna dependente química? Frustração. Excesso de frustração. O que mais? Medo, fuga da realidade, baixa autoestima. O que mais? E aí, olha como que a gente pode fazer uma relação disso com o excesso da mídia. Como que a gente treina a nossa autoestima? Como que a gente treina a nossa boa autoestima? Como que a gente vive a realidade? Como que a gente treina a frustração? Na convivência. Se a gente estiver só na mídia digital, a gente não vai ter oportunidade. Mas a vida, uma hora você tem que sair da tela e viver. Na hora que você vive, você frustra. Você percebe que você não é tão capaz. Você percebe que as suas habilidades sociais são muito pequenas. Além de outras coisas. Além da ausência de paz. Além de uma falta. Aí a gente vai entrar num terreno psicológico grande, que eu não vou falar agora. Mas a gente abre espaço para ser preenchido com outra coisa. A gente desconcilia com o nosso sentido. E aí nessa desconciliação a gente abre espaço para um monte de doença. E a mídia digital vem assediando
nessa coisa da dependência. Porque é fácil, a recompensa é imediata, está ali sempre com você, é uma companhia, ali você acessa o mundo inteiro, não é? Então a nossa preocupação hoje, dentro da clínica, é com relação à dependência. A criança tem entrado no consultório, a criança pequena, com o celular na mão. Vamos dar lugar para cada coisa. Que horas uma criança precisa do celular? Para que a gente dá o celular para a criança? Eu dou para me comunicar com ela, no final da aula, para avisar que eu estou chegando, para que ela fale comigo se alguma coisa acontecer. Né? Vamos pensar para que a gente dá o celular para ela? Porque todo mundo tem. Não é uma boa resposta. Eu acho que as crianças hoje, elas vivem uma solidão. Na época que eu morava em São Garcia, eu ficava brincando na rua horas e horas e horas. Hoje, a gente não pode na rua brincar, ilustrador. Sim. Sim. E é só ela, se for filho único, os pais, ou então ela e ele ou ela e o irmão. Sim. A minha filha está ficando nessa dependência. Tem muitas e crianças. eu conversei com ela ontem. E eu falei assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, ninguém, a Maria Clara já está grande e não quer brincar comigo. Na escola é só aula, o tempo todo respeita cada vez que mais reduzido. Então eu acho que está havendo muita solidão e com a televisão, o computador, ela interage. Há uma convergência de situações, né? E eu chamei ontem um menino para ficar com ela em casa para brincar. Aí os dois ficaram lá 3 horas. Eles pegaram uma vez o celular, um pouquinho. Há uma convergência, eu vou terminar para ele, por causa do tempo, viu, Nájila? Não. Há uma convergência de situações, você tem razão mesmo, né? A gente não tem essa oportunidade que a gente tinha de ir para a rua brincar. Os meninos não têm hoje. Então a gente fica mais ainda, precisa ficar ainda mais atento para proporcionar essas oportunidades. A gente anda tão cansado, né? A gente trabalha tanto, anda tão cansado, que chega no final de semana a gente quer ficar em casa, descansar, não fazer nada. Mas a gente precisa fazer aquele esforço que os nossos pais faziam, de levar para a praça, de andar de bicicleta, juntos, de brincar na Praça da Assembleia, lá nem tem areia mais, na minha época tinha, agora está ótimo, nem tem aquela areia mais, tem? Não, é só a borracha, né? A gente tem que fazer esse esforço de proporcionar a convivência. Uma das questões que mais me aparece é dificuldade em habilidade social. Então a criança chega sem habilidade social. Então a gente vai fazer treinamento de habilidades sociais. Sendo que é uma coisa que era para acontecer naturalmente. Quando a gente está atento ao quem são os nossos filhos, né? O que eles precisam, o que eles demandam. É isso que a gente está trabalhando. E última coisa, fizeram uma pergunta para Pestalozzi. Quando que a gente deve começar a educar os nossos filhos? Quem sabe a resposta? 20 anos antes dele nascer. Foi a resposta dele. Então não vamos desesperar, não. Ai, que horrível saber disso. Não, vamos começar de agora. Vamos nos conhecer também, as nossas dificuldades, as nossas preguiças, né? As nossas comodidades, e vamos sair desse lugar, porque a gente é espírito imortal. Se a gente não acertou tudo até agora, a gente tem tempo para renovar, tá? Obrigada, viu, gente? Ótimo. Aqui, esse vazio não é só da criança, nem da exposição social. Esse vazio é do espírito, né? Da alma. O adulto também joga um joguinho que faz barulhinho, brilha. E aí ele não consegue largar do Candy Crush ou do outro joguinho e tal, porque ele também tem essa recompensazinha. E o patrão não fica fazendo tadã pra você. O cara da fila ao lado no trânsito não fica fazendo tadã. Os filhos, o cônjuge. A gente não fica ganhando tadã. Eu também quero. Então, aí então façamos mais tadã. Não deu para comprar rosa no caminho para chegar em casa, né? Então faz um tadã pelo menos. Mas, Nájila, você que estourando, né? O tempo tem muito. Tá. Isso que ela falou aí,
cachorro por aí. Depois eu comecei a pensar, quando eu era criança, a gente tinha amigo. Né? A gente brincava na rua, sou do interior, a gente brincava na rua, tinha amigos. Então, raríssimas as casas que tinham um cachorro. Hoje, todo mundo substituiu o amigo, o companheiro, por um cachorro. Então, você vê pessoas sozinhas andando com um cachorro, as crianças em casa têm cachorro porque não têm amigos. Então, essa solidão é uma coisa complicada, realmente. As pessoas não gostam mais de contato, não gostam mais de, nossa, fulano veio na minha casa, chato. Não gosta mais, né? Essa solidão, ela está precisando ser trabalhada, e aí o trabalhar desde a infância, de repente, vai melhorar. Com certeza. Os nossos filhos não conseguem, acho que eles não conhecem a primeira esquina da nossa casa, eles não sabem como é a esquina. Se a gente mandar eles darem uma volta no quarteirão, então, acho que, pensem, quais dos nossos filhos conseguem dar uma volta no quarteirão? O meu lá é quase impossível, porque o quarteirão todo irregular, gigantesco, nem eu sei dar a volta nele. Mas... Aí, a gente vai encerrar. Eu só queria falar o que era o objetivo. Ficou faltando alguma coisinha, é claro. Esse link, tá? Aquele link que estava. Se digitar, na verdade, Manual de Orientação Crianças e Adolescentes SPP, já vem ele como primeira opção. Fora isso, no final do nosso estudo, eu vou passar um post para a Nájila com todos os links que a gente usou de recomendações, inclusive dos sites que tem os dados e essa pesquisa que fala sobre o perfil de uso da internet no Brasil. Passa para a Gabriela ou para a Ana, que elas postam lá no grupo Reunião de Pais. Sim, é isso que eu estou falando. Eu já vou fazer o post pronto, resumido, só com os links para vocês. Quem, obviamente, não, que ainda vai ser na outra semana, quiser procurar já sobre essa daí, para vocês terem ideia, algumas recomendações são diretas, como a gente falou aí, até 2 anos. Data para a criança possuir o primeiro dispositivo dela, um tablet ou um celular, 9 anos de idade. Então, os próximos passos aqui é o seguinte: eu vou trazer a opinião de um professor muito respeitado, Congresso de Educação Direta, ele está sendo chamado e tal. O Karnal e o Cortella são chamados para abertura para dar ibope, mas nas mesas ele aqui. E ele tem defendido a não exposição. Então ele foi radical até demais, me assustou. E quando me assustou, aí que eu quis ler mais e saber mais dessa opinião dele. Setzer, ele é Valdemar Setzer. Valdemar Setzer, quem quiser já me ajudar e fazer um para casa pesquisar, ele é radical nessa ideia, mas muito bem embasado nas argumentações dele. Por isso que eu gostei de pesquisar. Tá? Valdemar Setzer. Setzer com Z. O resto é como se fala, né? Setzer. E aí ele tem muita resenha de livros, ele faz tradução de livros, é um escritor, um professor da USP, entende muito do que está falando, e tem uma postura muito expressiva, assim, até radical nesse sentido, ok? Então a gente vai ali um pouquinho, vai ver o que é esse mundo, o que existe desse mundo digital, o tamanho desse convite, e voltar para concluir algumas dicas no sentido assim, recomendações dessas, igual esse boletim que nós reunimos e eu coloquei na forma de alguma sugestão, pelo menos de reflexão para a gente, ok? A gente faz isso junto com o próximo tema, tá? No outro estudo aí. Desculpem o horário, no outro sábado, mas sábado que vem estamos aqui com o Ricardo. Muito bem. Gente, é um assunto que não vai se esgotar, tá? Eu já vou mandar uma mensagem para a Ana e para a Gabriela, para o ano que vem, elas, cada uma na sua área, uma pediatra e uma psicóloga, trazer novamente esse tema para a gente. Agora, o mais importante na fala da Gabriela, e é o que a gente procura adotar lá em casa, você tem que conhecer o seu filho. Essa semana, o meu filho, eu escutando uma conversa dele com o meu marido, ele virou para o meu marido e falou assim: "Ô pai, a minha mãe parece uma bruxa." Aí ele falou, aí que eu abri, né? Eu falei assim: "Aí, uma bruxa? O que está acontecendo?" "Não, pai, é eu colocar o pé dentro de casa, eu não abro a boca para falar nada, minha mãe já olha para mim." "Gabriel, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo?" "Que ela me conhece? Ela é uma bruxa, como é que ela sabe de tudo?" Mas você tem que conhecer o seu filho e fazer parte do dia a dia dele. É como a Gabriela diz: sai da frente do computador, mas se o pai e a mãe estão grudados na TV,
que outra oportunidade, outra tarefa, né? O que vocês podem fazer juntos? Então é integrar, igual essa coisa de YouTube. Essa coisa de YouTube é uma coisa impressionante. Eu estava me intrigando. Aí eu comecei a assistir junto com o Gabriel, alguns. Aí eu falei assim, meu filho, nossa, olha o vocabulário, nossa, que coisa triste. E como nós acompanhamos algumas séries, então eu comecei a mudar o foco dele. Não, então vamos procurar um que fala da série tal. E agora, a minha grande bênção, graças a Deus, ao bom Deus, ele gosta de esportes. Então agora, ao invés dele focar em assistir YouTube, falando bobagem, etc., agora tudo dele é assistir jogo de vôlei, aula de vôlei, técnicas de vôlei. Mas sempre eu sei que ele assiste porque eu estou ali junto. Mesmo às vezes não entendendo nada, nossa, esse jogo é assim, mãe, porque tem que ganhar o título tal, tal. Então tudo é conversado. Então lá em casa todos nós sabemos as senhas de todo mundo. E quando troca, todo mundo, mãe, troquei minha senha tal. Então, meu filho, deixa eu dar uma olhadinha aí. Não, mãe, o que você quer olhar? Não, eu quero dar uma olhadinha. Então, como falou, não é a questão de você estar invadindo a privacidade. É necessário esse acompanhamento. YouTuber sempre assiste, eu assisto. Quando é seriado, quando está falando palavrão, você aconselha, não é assim? Estipular um horário. Então lá em casa, a desculpa era, quando eu falava assim, nada de computador, notebook durante a semana, só final de semana, porque ele entra para jogar com os amigos, aí estava o celular. Falei assim, não, mas o celular conta também. Então vamos estipular o tempo. Ele trouxe a proposta, não mãe, então meia hora à tarde, quando eu chego da escola, e meia hora à noite, quando eu chegar do vôlei, por exemplo. Então tudo é combinado, porque o primeiro indício de dependência, eu constatei isso lá em casa, quando comecei a falar, desliga o computador e o menino se torna agressivo, ele fica incomodado. Então o primeiro indício disso é a agressividade. Então é ficar atentos. A Ana e a Gabriela depois vão trazer para nós orientações, mas o meu conselho para vocês é persistência e paciência, porque dá certo. Hoje a questão do uso dessa tecnologia lá em casa está muito mais tranquila agora, mas é importante você acompanhar. Então é assistir desenho junto, série junto, no cinema junto, você conhecer, participar, porque aí o diálogo fica mais fácil. E você propõe a ele a solução. Porque quando surge um problema lá em casa, já fala, me apresenta a solução? Não, então a solução é essa. Todo mundo de acordo está. Então a gente tem um denominador comum. Porque é muito, muito, muito estressante. E as consequências percebe-se. Quando chega falando, mãe, meu joelho está doendo, eu perguntei, quanto tempo que você está sentado? Então a pessoa, a criança, o jovem, ele tem que ter a noção do que ele está fazendo com o corpo dele. No primeiro momento, para depois ele perceber o estrago que faz no emocional. Então é persistência e paciência. A Ana e a Gabriela vão trazer esse tema o ano que vem, para que a gente possa discutir, porque é algo preocupante. Porque infelizmente a tecnologia hoje virou a nossa babá dentro de casa, não é? E hoje o maior problema que eu tenho hoje com os meus amigos adultos, coroas, quando a gente sai agora, todo mundo com o telefone na mão. Ninguém... Não é? Eu falo assim, gente, nós viemos aqui para conversar ou para quê? Não, peraí. Então, se o próprio pai e a mãe estão dando exemplo, o que a criança vai seguir? Não é? Então, é o processo da autoeducação. Gente, muito obrigada. Então, lembrando aqui, próximo sábado, o encontro com o Ricardo Bardil vai ser o nosso Café e Prosa. Uma garrafa de café ou chá e biscoitos. Tragam as dúvidas, as observações, para a gente poder jogar na roda de conversa com o Ricardo Bardil. A maionese, entregar na secretaria, combinado? Então nós vamos agradecer a oportunidade, agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, e que nós possamos aí ter um final de semana abençoado, de muita luz, paz, e que possamos trazer junto de nós sempre a persistência, a tolerância, mas mais ainda a paciência. Primeiro conosco mesmo, porque também somos espíritos imperfeitos, também necessitamos de todo esse processo de aprendizado, de equilíbrio, mas principalmente trazendo sempre dentro do nosso coração a certeza de que tudo vai dar certo, que tudo passa.
Gente, muito obrigada, ótimo final de semana.